Quando eu era mais jovem, não muito tempo atrás, é claro, eu lembro que quando a gente juntava os jovens, não a mocidade, mas os jovens, para a gente jogar pelada. Quem aqui já jogou pelada? Na praia, não é? É futebol, tá, irmão? Tem nada a ver com tirar roupa, jogar futebol. Já jogou, Timóteo? Lembra como é que era? Toda a juventude do bairro ia ali no horário depois das 4. Eu cresci no litoral sul de São Paulo, sou daquela região do Guarujá, e ali Santos, aquela região ali. Eu sou natural de Pernambuco, mas cresci, eu vim de colo para o estado de São Paulo. Então, o futebol só podia rolar depois das 4 horas da tarde. Antes disso não dava, porque era dos banhistas e tudo mais. E eu lembro como se fosse hoje, como que eram escolhidos os times, tá bom? Então, geralmente, tinha 2 líderes que começavam você escolhe um e você escolhe o outro. E, geralmente, eles escolhiam primeiro quem, Timóteo? Os melhores. Primeiro ele escolhia os melhores. E os piores iam ficando para quando? Para o final. Quando não tinha mais ninguém para escolher, ele falava, então tu vem tu mesmo. E ali compunha, então, o time. O que isso tem a ver com o perigo da superficialidade? Crente superficial é crente escolhido por último. Por quê? Ninguém confia, ninguém quer trazer para o seu time gente que não se dedica àquilo que ele está fazendo. Como foi dito na vinheta hoje, agora à noite, a nossa geração pode ser comparada a um pântano, largo na sua extensão, e é mais ou menos isso, principalmente naquilo que diz respeito ao conhecimento. Nunca, em toda a história da raça humana, nós tivemos tanto acesso à informação quanto nós temos hoje. Todos vocês, ou cada um de vocês, pode nesse momento abrir o seu bolso, pegar o seu celular e acessar sites de informações que vão te dar o mundo inteiro à tua disposição. Então, a possibilidade é larga, não é? O caminho do conhecimento está aberto, está escancarado para todo mundo. Porém, é muito comum que a maioria das pessoas sejam superficiais no seu conhecimento. Não se aprofundam, não mergulham, não vão além. Então, está cheio de gente que conhece muito pouco de muita coisa. Aliás, muito pouco de muita coisa. E muito de muita coisa, mas pouco. E muito pouco, profundamente, de pouca coisa. Nós estamos começando uma série de mensagens nesse mês de março, que fala acerca da luta, de nós lutarmos contra a superficialidade. O ano todo de 2022, nós vamos estar trabalhando a ideia de construirmos a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja sobre a rocha sólida, que é Jesus Cristo. Então, o tema desse ano é esse, construindo sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus, nosso Senhor. No mês de março, a ideia é que nós devemos deixar a superficialidade e tentar mergulhar um pouco mais fundo no conhecimento da graça do nosso Senhor e sermos então assim instrumentos poderosos na mão do Senhor. Alguém pode dizer amém? Para a gente começar a refletir sobre isso, eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de 2 de Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 33. O texto diz assim: Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Não, disse o general Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele, Absalão,
morreu. Não é uma boa notícia para se dar. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas hoje não é um bom dia. Então Joabe disse a um etíope: vá e conte ao rei o que você viu. O homem então se curvou diante de Joabe e saiu correndo em direção ao rei Davi. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, estava tão inflamado, ele estava tão empolgado, ele estava tão desejoso, que insistiu com Joabe, dizendo: não importa o que aconteça, não importa se o rei vai me recompensar ou se ele vai me exortar, deixe-me também ir, dar a notícia ao nosso rei. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma por essa notícia. Eu sei, mas deixe-me ir assim mesmo, implorou aquele homem. Por fim, depois de tanta insistência, Joabe disse então a Aimaas: está bem, pode ir. Então Aimaas pegou o caminho mais fácil, ele pegou um atalho pela planície, subiu a planície, correu do outro lado até Manaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões internos e externos da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: se está sozinho, ele traz então boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e o avisou. E avisou: outro homem se aproxima. E disse o rei: também traz boa notícia. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok. Disse o guarda: ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei Davi. Então Aimaas gritou para o rei: tudo está bem. Curvou-se diante do rei, com o rosto no chão, e disse: louvado seja o nome do Senhor, o seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu rei, o Senhor. E quanto a Absalão, perguntou o rei Davi: ele está bem? Como está o meu filho querido, meu filho amado? Aimaas respondeu: quando Joabe me enviou, havia uma grande confusão, mas eu não sei o que estava acontecendo. Então, espere aqui então ao lado, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado do rei. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. O Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. O rei Davi então volta-se para o etíope e diz: e quanto ao meu filho, como está o jovem, o meu querido filho Absalão? Ele respondeu: o etíope: todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram para lhe fazer o mal, têm o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade, começou a chorar num pranto profundo. Andando de um lado para o outro, ele clamava, dizendo: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ministra aos nossos corações, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nós queremos ser alimentados, Pai, por Ti nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar a cada um de nós. E que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez nessa noite. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. O cenário é um cenário de guerra. Davi teve 2 momentos na vida dele que foram momentos difíceis para o rei.
O primeiro foi quando ele era jovem, bem jovem, por causa da sua fidelidade a Deus e ao rei. Saul, cheio de ciúmes, buscou com todas as suas forças perseguir o jovem Davi. Por quê? Porque Deus era com Davi. Aquele jovem de cabelo ruivo, de porte físico não muito grande, havia sido um herói quando ele derrota o gigante Golias que afrontava o povo de Israel. E ele se tornou então um grande combatente, ele se tornou um grande soldado ali para Saul, a ponto do povo de Israel criarem uma música. A música era a seguinte: Saul matou a milhares, mas Davi matou as dezenas de milhares. E essa canção era cantada sempre que Davi, o jovem Davi, voltava de uma batalha com a vitória nas mãos. O rei Saul, então, tomado por ciúme, busca tirar a vida dele. E ele passa um tempo no deserto, um tempo correndo de um lado para o outro, sendo perseguido por Saul. Até que Deus... O interessante disso foi que não foi Davi que tomou a justiça, não foi Davi que enfrentou a Saul, foi Deus que colocou Saul no trono, que também o tirou e livrou a Davi dessa perseguição. Nós conhecemos a história. Davi sempre entrou nas batalhas e nunca saiu perdendo, ele sempre ganhou todas as batalhas. Ele foi um grande homem de Deus, mas ele foi um péssimo pai. Ele, infelizmente, não foi bem sucedido como líder do seu lar e da sua casa. E houve toda aquela bagunça, um filho violenta a irmã, o outro mata o filho, e a casa de Davi virou uma bagunça. Tudo isso por causa do pecado que Davi cometeu com Betseba. Agora, nesse momento, Absalão está se levantando contra o seu pai, e é o combate final. Davi não vai enfrentar o filho, e a razão era simples: se Davi enfrentasse Absalão, seguramente Absalão iria perder. Por quê? Porque Deus estava com Davi, e em tudo que Davi botava a mão, Deus abençoava. A rebelião de Absalão contra Davi foi algo que foi encarado por Deus como uma afronta ao próprio Deus. Mas Davi amava o seu filho Absalão, e ele não o queria morto. Ele não queria que Absalão estivesse sofrendo, ou que sofresse nas mãos dos seus soldados. Por isso, no início do capítulo 18, Davi vai dar ordens diretas aos seus soldados: não toquem em Absalão, não mexam com ele, não machuquem o meu filho. E Joabe desobedece a ordem do rei, e de uma maneira trágica, Absalão morre. O texto em pauta que nós estamos lendo é o texto de um mensageiro que estava ansioso por dar a notícia ao rei. Por quê? Porque na ótica do mensageiro, os inimigos do rei serem derrotados era uma boa notícia. E esse é o problema da superficialidade. Você não tem a informação completa. A superficialidade acaba levando você a um conhecimento raso, e isso não te dá um escopo completo. Para um mensageiro, ele precisava ter a mensagem toda, para que ele pudesse ser útil. Para que o mensageiro pudesse ser honrado, ele tinha que ter todo o conhecimento da mensagem que ele precisava dar. E aqui eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs,
Porque Deus está à procura de adoradores verdadeiros. Alguém pode dizer amém? Deus está à procura de homens e mulheres que não se contentam com a mediocridade. Deus está em busca de homens e mulheres que o desejem de todo o seu coração e que se aprofunde cada vez mais no conhecimento, na comunhão, na intimidade com o Senhor. Por isso, é importante eu e você sabermos que existem riscos em a gente manter a vida cristã nesse marasmo, nessa superficialidade. Eu queria compartilhar com vocês hoje acerca de 4 perigos de uma vida espiritual superficial. A superficialidade tem consequências muito negativas em todos os campos da vida, seja ele profissional, seja ele afetivo, seja ele espiritual. Se você está sendo tentado a descansar numa sombra e se contentar com aquilo que você tem, eu espero que você saia daqui com a sua mente mudada. Que Deus possa falar ao seu coração e mover você da superficialidade ao mergulho profundo no conhecimento, na intimidade e na comunhão com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Primeiro perigo que eu vejo, e olhando para esse texto, Aimaas, filho de Zadok, ele era bem conhecido do rei, e era conhecido do exército de Davi, de modo que aquela mensagem não era a mensagem apropriada para ele. Mas o que eu li no texto me dá a impressão de que ele tinha ouvido o som dos fogos, ele havia ouvido o som da vitória, mas não sabia o que tinha acontecido de verdade. Quando ele pede para o general, olha, eu vou lá dar notícia para o rei, que os seus inimigos foram derrotados, Joabe disse para ele, não é a notícia para você. Você é um mensageiro de boas novas, não de más novas. Mas o coração dele estava ardendo com o desejo de servir. E aqui a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: a fé superficial, ela é circunstancial. Quando as coisas estão bem, a pessoa está empolgada. Mas ela não consegue enfrentar situações de maiores desafios por muito tempo. Quantos de vocês aqui já não conheceram pessoas que chegaram, que ouviram o Evangelho e ficaram assim, espantados, animados com o Evangelho, e começaram então a se envolver num monte de coisa, e na medida em que os desafios, as dificuldades vão chegando, a pessoa vai esfriando, ela vai se afastando e por fim ela desaparece. Por quê? Essa é uma das implicações de uma fé superficial. Ela é circunstancial, não consegue enfrentar situações adversas. Eu quero convidar você a não ser um crente superficial, que você possa olhar o reino de Deus e todo o amparo que Deus te dá por meio do Espírito dele, da palavra dele, da igreja dele, para você se tornar um guerreiro extraordinário. Irmãos, Davi foi um grande rei, um grande general, um grande combatente, não foi só por causa dele. Deus acrescentou a Davi o que era conhecido como os valentes de Davi. E cada um dos valentes de Davi era especialista numa área. Tinha aquele que era bom na espada, e com a espada o homem fazia qualquer coisa. Tinha que era bom no arco, e não tinha para ninguém com arco na mão. Tinha aquele que era bom na lança, e com a lança ele matava várias pessoas num lance só.
para ser considerado como valentes de Davi, não podia ser soldado, não podia ser um combatente superficial. Ele tinha que ser bom naquilo que ele fazia. Isso aqui me chama a minha atenção, e eu queria compartilhar com você, que o que Deus espera de mim e de você, é que você seja um combatente hábil, que você seja bem treinado, que você esteja bem equipado, porque o inimigo ao nosso redor, ele não está para brincadeira. E se você estiver vivendo uma fé superficial, você vai viver em momentos de alegria e muitos momentos de decepção. O Senhor Jesus, no fim do seu sermão da montanha, ele vai dizer assim para mim e para você: todos aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, eu vou lhe assemelhar ao homem que cavou fundo, encontrou a rocha, e ali então ele edificou a sua casa. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, e bateu sobre aquela casa, e ela permaneceu firme. O que Deus espera de mim e de você não é uma fé superficial. Ele espera que eu e você sejamos valentes, como eram os soldados de Davi, e que nós sejamos instrumentos poderosos na mão do Senhor, para testemunhar as pessoas ao nosso redor, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Deus espera isso de mim e de você. Por outro lado, ele diz que aqueles que ouvem a palavra e não praticam, é como aquele que construiu a sua casa na areia. Deixa eu contar um negócio para vocês que é importante. Nós construímos dezenas de casas nas Filipinas, E as casas nas Filipinas, muitas delas são feitas de bambu. Olha só que coisa interessante, bambu. E casa de bambu, irmãos, ela é leve. Interessante, né? É uma casa muito leve, a ponto de, se for necessário, meia dúzia de pessoas para levantar a casa e levar embora. Dá para levantar a casa inteirinha e levar a casa embora. Casas desse tipo não suportam grandes tempestades. Casas desse tipo não suportam uma ventania um pouco mais forte. O que Jesus estava tentando dizer para mim e para você é: não seja um crente superficial, não viva uma vida cristã de aparência, não construa a sua casa na areia, porque quando as situações de adversidade bater na sua porta, você não vai ter força para resistir a elas. E aqui é um convite para mim e para você, para a gente fazer diferença na cidade de Resende. Escute só o que eu vou dizer para você. Para a gente fazer diferença na cidade de Resende e na região das Agulhas Negras, nós não podemos ser crente meia boca, nós não podemos ser crentes superficiais. Nós temos que assumir a nossa posição e o nosso compromisso firme com o Senhor. Porque acredite no que eu vou dizer para você. Virão as tempestades, as chuvas baterão sobre nós, enchentes e maremotos vão bater a nossa porta. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, nós não seremos abalados, amém? Nós seremos uma igreja forte, formada por famílias inabaláveis. Portanto, o perigo da fé superficial é porque ela é circunstancial. E eu acredito que você não é uma dessas pessoas. Mas provavelmente você conhece gente que está nessa situação. Chame ele para perto. Convide ele para uma caminhada e uma jornada com Cristo de maior intimidade. E você vai romper a casca da superficialidade e ainda levar outras pessoas com você. A segunda coisa que eu vejo nesse texto era um homem extremamente empolgado, mas que não tinha muito, não é, para oferecer.
Pessoas com fé superficial são inconstantes. Na mesma rapidez que ele se anima, ele também desanima. Interessante, porque quando ele chega, você viu o escopo do texto? O etíope sai na frente, correndo, e ele estava tão empolgado que ele saiu correndo mais rápido que ele, pegou um atalho, porque ele queria dar mensagem para Davi. Irmãos, eu já joguei basquetebol por 4 anos. Thales, 4 anos joguei basquetebol. E eu lembro dos primeiros anos. Demorou a beça para eu entrar na quadra para participar de uma disputa com outro clube. Por quê? Eu era baixinho. Eu era muito baixinho. E qualquer um sabe que jogador de basquete tem que ter altura. Jogador de basquete baixinho, ele tem que ser muito ágil. Ele tem que ser rápido. Para ele poder, então, compensar a falta de altura dele. Aquele homem estava empenhado em dar o seu melhor. E o que ele sabia fazer bem? Pedro, o que ele sabia fazer bem, Pedro? Correr! Mas só correr não era suficiente, ele precisava usar de astúcia. Então ele pega um atalho, ele corre, ele vai pelo monte, e ele consegue ultrapassar o etíope. Irmãos, não sei se vocês sabem ou não, mas os maiores e mais velozes corredores do mundo são pessoal mais escurinho. É ou não é, Ebenezer? Perna fina. O etíope, que foi mandado por Joabe, sabia correr. E ele estava empenhado a fazer isso. Mas Ahimaaz estava mais empenhado do que ele. Ele estava eufórico. Mas quando ele chega diante do rei, que o rei pergunta para ele, eu só quero saber de uma coisa. Como está o meu filho Absalão? Ele diz, olha, rei, eu não sei. Eu vi Joabe junto com o pessoal numa muvuca, mas eu não tenho ciência do que aconteceu com Absalão. E ele foi deixado de lado. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de quando eu jogava basquete, que por várias vezes eu fui deixado de lado no banco, e eu só pude entrar para participar de uma partida, quando eu provei o meu valor e pude me tornar uma pessoa de confiança. Ahimaaz seguiu o caminho inverso. Ele mostrou a sua inconstância e foi deixado de lado. Irmãos, Deus não nos chamou para sentarmos no banco da nossa igreja. Ele não nos chamou para nós sermos um número a mais no hall de membro da igreja local. Ele chamou a mim e a você para sermos discípulos verdadeiros de Jesus. E como discípulos, nós temos que dar testemunho do que Deus está fazendo na minha vida e na sua. Pessoas com fé superficial é inconstante. Na mesma hora que ele está animado, ele também desanima completamente. Terceiro perigo da superficialidade é que a fé superficial promove relacionamentos temporários, imaturos, e com isso desperdiça tempo, recurso e oportunidade. Irmã, já pensou o prejuízo que aquele homem deu, gastando tempo, recurso e oportunidade? Quando chegou na presença do rei, ele não tinha nada para oferecer. A fé superficial é assim. Por isso, eu e você precisamos superar essa casca da superficialidade. Irmos um pouco além do nível da superfície. Por quê? Porque uma fé superficial
promove relacionamentos temporários. E com isso desperdiça tempo, recurso e oportunidade. E a última coisa que eu queria dividir com você, para você ficar atento, porque enquanto eu estava estudando esse texto, essa passagem, eu fiquei pensando em como uma vida superficial, ela é transitória, ela é passageira, ela não consegue ter raízes profundas. E não importa o tamanho da árvore, se a raiz é profunda, ela pode ser derrubada com um vento um pouquinho mais forte. Irmãos, durante os meus 7 anos nas Filipinas, eu vi coisas extraordinárias acontecerem na natureza. Eu vi árvores, com os meus olhos, que eu creio que a terra não vai comer, porque eu espero que Jesus volte antes de eu morrer, amém? A minha expectativa é que ele volte no final desse culto. Se Jesus voltar no final desse culto, a gente termina a celebração no céu. Mas com esses olhos que o Senhor me deu, eu vi árvores gigantescas, tombadas no chão. Por quê? Porque as suas raízes eram superficiais. O tronco era grande, mas a raiz não era profunda. Esse tipo de árvore não resiste a tempestades. São rasos no seu conteúdo, sem uma resposta satisfatórias às questões relevantes da vida das pessoas que nos cercam. Nós temos pessoas vivendo ao nosso redor com um monte de pergunta. E Deus quer usar você para dar a resposta certa, mas para isso você não pode ser superficial. 10 minutos de conversa e as pessoas sabem se você é um crente profundo ou se você é um crente raso. Você é um crente raso. Já contei a história de um amigo nosso que era sargento do exército lá no Bavex. Timóteo conhece o Bavex, já não é mais Bavex, né? Como é que é agora? Cavex. Mas antes era o Bavex. E eu lembro como se fosse hoje, o Marcos Nunes interrogando o namorado da sobrinha. A sobrinha dele levou o namorado para casa, para conhecer a família. Mas ele era mais severo do que o pai da menina. E ele não deixava a sobrinha namorar com alguém que não fosse crente. Não é isso, Cris? E a moça então levou o jovem para um jantar na casa dele. Quando chegou lá no jantar, Fabiana, no meio do jantar, ele chegou para o rapaz e perguntou: você é crente? O rapaz falou: sim. Há quanto tempo? Ele disse: há tanto tempo. Ele diz: então eu vou fazer uma pergunta para você. João 3,16. E o rapaz ficou meio abalado, porque ele foi pego de surpresa. E ele falou assim: se você é crente de verdade, é inadmissível que você não saiba o que está escrito em João 3,16. Agora vamos ver a profundidade dessa igreja. Sem abrir a Bíblia. O que diz isso em João 3,16? Eu tinha certeza absoluta que essa igreja não era uma igreja superficial. Amém, irmãos? Com isso eu tenho 3 lições para compartilhar com vocês. Enquanto que uma fé superficial, ela é circunstancial, ela é inconstante, ela é temporária e é instável no último ponto, nós temos 3 lições maravilhosas para compartilhar com você. Primeiro, a fé superficial não inspira confiança.
Se eu falasse para você João 3,16 e você não soubesse o que diz lá, eu ia duvidar que você era crente de verdade. Por quê? Esse é um texto clássico do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A superficialidade espiritual não inspira confiança. Mas, por outro lado, na medida em que nós vamos demonstrando nosso compromisso, na medida em que vamos demonstrando que nós somos pessoas engajadas no reino do Senhor, as pessoas olham para nós e elas podem descansar sabendo que com a gente ela pode contar. Nós podemos ter palavras de sabedoria, nós podemos ter palavras de conforto, de fortalecimento, porque nós estamos enraizados no Senhor. Segunda coisa importante acerca dessas questões: a superficialidade espiritual nos torna suscetíveis a armadilhas do inimigo. O que isso significa? Que se você não está engajado com o Senhor, qualquer ventinho de doutrina leva você embora. Qualquer proposta que Satanás faça, ele consegue convencer você e arrebatar você, e levar você para distante do Senhor. Fé superficial é aquela fé fácil de ser desviada do Senhor. Tome cuidado, mas você não é assim. Eu e você somos homens e mulheres preparados para o combate, alicerçados no Senhor e engajados no reino. Terceira e última lição: o perigo da superficialidade. A superficialidade espiritual não consegue discernir entre o bem e o mal. Mas nós que nascemos de novo, nós que recebemos da parte de Deus, do seu Espírito Santo, nós fomos transportados das trevas para a luz, nós fomos transportados de um tremendal de lama para uma rocha sólida, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem cuidado de mim e de você, tem tornado o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida inabalável, e não existe nada nesse mundo que pode nos retirar das fortes e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor é comigo. Eu consigo discernir, não porque eu sou inteligente, mas porque dentro de mim habita o Espírito Santo do Senhor, e a todos aqueles que o Espírito Santo habita, Ele conduz na luz, em discernimento e na verdade. Se você almeja esse tipo de coisa, fique em pé. A ti adoração e derramar meu ser